No vídeo de hoje vamos trazer aqui PVC e Bancada do UOL, detalhando os confrontos dos times que lutam para não cair nesta temporada. Além disso, vamos trazer também entrevista com Cauli e destaque para ataque do Bahia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal para a Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer comprar seu computador novo e tá aí, gente, computadores a partir de R$ 599 na InfoStore, ela fica no térreo do Shopping Taigara, a melhor loja de informática e de assistência técnica em Salvador, e para você obter mais informações, clique aqui no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo, ou aponte a câmera de seu celular para este QR Code que está aí na tela. De qualquer forma, 71999996767, entre em contato e aproveite a oferta, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui esse destaque curioso do Bahia. Tá aqui o GE. Bahia tem melhor ataque do segundo turno da Série A. Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro completam a lista. Tricolor abraçou a rede 26 vezes em 16 jogos. Tá aqui, gente, os comandados do Rogério Ceni com a média de 1,6 gol por jogo. E tá aqui a lista com os melhores ataques. Bahia 26, Grêmio 25, Atlético Mineiro e Palmeiras 24, Flamengo 23, Coritiba, Inter e Vasco 22. E tá aqui, o Bahia chegou ao melhor ataque depois de marcar 5 gols nos Corinthians, mas o caso não é novidade para o tricolor nesse segundo turno. É possível citar 6-4 contra o Goiás, 4-0 para cima do Red Bull Bragantino e 4-2 diante do Curitiba. Em 16 partidas disputadas, o Bahia balançou a rede 10 vezes. O artilheiro do período é Everaldo com 5 gols, Ademir, Ratão, Tassiano e Biel fizeram 3. E tá aqui a lista da galera que fez gol pelo Bahia. Everaldo nem esteve em campo na goleada do Bahia contra o Corinthians porque cumpriu suspensão automática, mas volta a ficar à disposição de Ceni para o jogo diante do São Paulo. Tá aí, gente. O Bahia vai bem sim na parte ofensiva e agora, inclusive, deixem a opinião de vocês. Para mim, eu manteria o time que jogou contra o Corinthians. Tudo bem, cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário, mas eu manteria da forma que foi, com bastante movimentação ofensiva. Eu pensaria dessa forma, mas não duvido que Ceni volte com Everaldo. Outra informação agora é sobre ele, Cauli, da entrevista. Vamos ver aqui o trecho inicial dessa entrevista dada hoje pelo nosso meio-campista, tá aí. Entrevista com o Meia Cauli, pergunta de Marinho Júnior. Cauli, como não decepcionar mais uma vez o seu torcedor dentro de casa? Eu acho que não tem surpresa, né? Chegar e fazer um grande jogo com a mesma mentalidade do último jogo e vencer o jogo. Pergunta de Gabriele Gomes. O esquema tático na última partida não teve centroavante. E o Bahia fez um grande jogo. Você acha que esse esquema deve ser mantido? Isso quem vai decidir é o treinador. Eu acho que contra o Corinthians a gente viu que encaixou muito bem, mas cada jogo é diferente, né? Escreve a sua própria história, então o treinador vai preparar a gente aí pro São Paulo. Aí, né, gente? Cauli cauteloso, o dele é esse. Ele mesmo deixa aí, né, subentendido que deu liga realmente contra o Corinthians, e é assim que eu penso. Os próprios jogadores percebem em campo, a movimentação foi legal, o Everaldo acaba travando nessa movimentação, enfim, né, Ceni, que ele faça a melhor escolha, que o Bahia, independente de quem jogue, consiga garantir esses 3 pontos urgentes diante da equipe do São Paulo. Falando isso, vou trazer aqui agora, gente, essa projeção lá no All Esportes e com PVC e bancada, trazendo os confrontos de cada um dos times que estão nesse Z4, nessa luta para não cair. E vamos ver aqui a análise deles para depois a gente comentar um pouco mais o que é que espera essa galera toda nessa disputa para evitar o rebaixamento. Tá aí, ó. Eu quero o voto de vocês, se vocês derem aquela pipocada na enquete, eu passo a parcial aqui, ó, da nossa audiência. Quem termina a 36ª rodada no Z4? A maioria está achando que o Corinthians com 47%, depois vem o Bahia com 25%, o Vasco com 19% e o Santos com 9%. Quem termina a rodada essa no Z4, você vota e opina. Tem algum palpite, PVC, antes da gente mostrar o caminho agora? Quem vai entrar no rebaixamento, terminar a rodada do rebaixamento? Isso. Bahia, que nesse momento já está no Z4, você acha que ele continua, então? Eu acho que o São Paulo vai ganhar do Bahia. Tá. Para você, Samir? Eu acho que é o Bahia também. O Bahia é um time que também não passa segurança, né? Ele vence um jogo, perde para o Santos, por exemplo, em casa. É um time totalmente doido, né? Então eu acho que o Bahia realmente não dá para falar que o Bahia vai vencer o São Paulo, não. Eu tô com o PVC no Bahia também. Brás? Acho que eu vou nessa linha. Não dá para votar em dois, né? Ou o Bahia ou o Vasco. Ou o Bahia ou o Vasco. Mas se eu for escolher um, acho que fica o Bahia. Vocês estão com a segunda parcial aqui da nossa enquete. A maioria está achando que Corinthians. Chegamos, então, aos jogos restantes dos times que brigam contra o rebaixamento. A gente vai analisar a tabela, os 3 últimos jogos desses 6 times, considerando o Goiás, que tem aquela chance mínima, mas a situação é praticamente
decretada. Vou falar aqui as tabelas e depois vocês podem analisar quem vocês acham que tem o caminho mais difícil e tem o caminho mais tranquilo. Começando pelo Mas, rapidinho. Essa enquete aí que tá dando o Corinthians, tem muito secador aí, tem muita gente querendo que o Corinthians entre aí, né? Mas não tenha dúvida disso. A galera, os antes, inflamam o chat e sentam o dedo na enquete nessa hora. Tenho certeza. Já estou vendo aqui vários comentários nesse sentido. Inclusive, deixem um like, se inscrevam no canal do All Sport. Temos muita gente por aqui conosco aqui no De Primeira. Ó, o Goiás. E o Razan tá com a camisa do Bahia, né, velho? Ah, é? Azul? Eu tô de Cruzeiro hoje aqui, porque o Cruzeiro venceu, aí eu vim em homenagem azul. O Goiás visita Grêmio e Fortaleza e termina com a América fora. Mas o Goiás tem uma situação muito complicada. O Bahia recebe o São Paulo, na Fonte Nova, visita o América já rebaixado e fecha com o Galo, que pode ou não estar na briga pelo título na última rodada. Vai depender do que acontecer, principalmente nessa próxima, porque tem a final, entre aspas, com o Flamengo nessa rodada de agora. O Vasco tem o confronto hoje decisivo com o Corinthians, depois visita o Grêmio, que pode ou não estar brigando ainda, lá na parte do título, e fecha com o Red Bull Bragantino em casa, que é um time encardidíssimo também, ainda é um dos candidatos. O Santos recebe o Fluminense na Vila Belmiro, Fluminense que pode ou não poupar jogadores, visita o Furacão e fecha com o Fortaleza em casa. O Corinthians tem o duelo decisivo hoje contra o Vasco, depois recebe o Inter, como o Samir lembrou, dessa rivalidade forte interestadual em casa na Neoquímica Arena, e fecha com o Curitiba, que está aí dentro já da zona de rebaixamento com a situação decretada. E o Cruzeiro, que deu uma bela respirada, recebe o Furacão, visita o Botafogo e fecha com o Palmeiras. Esse resultado foi fundamental de ontem para o Cruzeiro, principalmente pela tabela que ele tem pela frente, que talvez seja das mais complicadas, mas não quero influenciar a opinião de vocês. Dito isso, PVC, qual que você acha que é o caminho mais difícil e o mais, entre aspas, tranquilo? Porque não tem tranquilidade para ninguém nessa hora do campeonato. O mais difícil é o do Cruzeiro e depois o do Santos. E o mais fácil é o do Corinthians. Do Corinthians mesmo? Vasco e Inter? Porque eu acho que o Inter sendo Itaquera... O problema é que o adversário do Corinthians, o mais difícil adversário do Corinthians, é igual a história do Botafogo. É ele mesmo. O grande adversário do Corinthians é o Corinthians. Sim. É, uma tabela difícil. O caminho do Santos, eu acho que assim, os adversários são difíceis, mas, por exemplo, o Fluminense parece que vai poupar a maioria dos titulares, vai pegar o Atlético Paranaense aí meio que brigando por nada, talvez. O Furacão com o empate na última rodada com o Vasco deu uma saída ali da briga, né? Das Libertadores. Como é que você vê, Samir, os caminhos, os mais difíceis e o mais fácil? Eu acho que é Cruzeiro e Corinthians, né, os mais difíceis, né, até já com essa avaliação aí do desempenho do Corinthians na temporada. É um time extremamente sem alma. Se você for comparar o time que caiu, esse ainda é pior, porque o time que caiu, todo mundo sabia ali que era limitado. Esse time não, você espera alguma coisa olhando a escalação. E o Alberto, outro dia, todo mundo queria contratar o Palmeiras. No papel não é um time ruim, né? Não, no papel não é. Só que é um time que não tem dedicação nenhuma com a sua torcida. A torcida não aguenta mais. A torcida quer uma limpeza geral. Você pega os líderes do elenco, nenhum gosta de ser cobrado. Eles acham que não erram, eles acham que não tem mais a evoluir. Acabou a história de muitos ali. Terminou, não estou falando que acabou a história do Cássio, tá? Mas terminou o jogo do Corinthians contra o Bahia, a torcida cobrando forte, e o Cássio fez um gesto assim, né? Tipo, não dá para entender se ele faz assim ou tá falando muito, ou que faz assim para a torcida. E isso repercutiu muito, esse vídeo do Cássio fazendo assim. O Fagner, ele sempre faz algumas postagens dizendo que, enfim, quando é criticado, ele fala que é o melhor da posição. Outro dia fez uma postagem mais ou menos nesse ritmo. Enfim, são jogadores, cara, que eles acham que não podem ser cobrados. Jogadores que, em campo, eles realmente andam em campo. Então, para mim, o time que caiu é um time muito limitado, né? Os jogadores que atuavam naquela equipe sabiam que muitos não tinham condições de jogar no Corinthians. Quer ver a escalação com esse Vasco? 2007? 28 de novembro? Tu lembra a escalação? Era feio. Felipe, Fábio Ferreira, Fábio Braz e Betão. Amaral, Carlos Alberto Gato, Bruno Otávio e Everton Ribeiro. Lulinha, Arce e Dentinho. Everton Ribeiro? Mas ele já estava jogando de meia aí, então, não tava, porque ele começou como lateral no Corinthians. Estava já na esquerda. Sim, depois ele jogava com 3 zagueiros. É claro, tecnicamente, eu estaria falando a maior bobagem do mundo. Eu estou dizendo que esse time do Corinthians, os caras estão andando em campo. O Renato Augusto é um craque. Só que o que o Renato Augusto tem feito dentro de campo? O Michael, por exemplo. O Michael não marca ninguém. Ele fica. Você pega o jogo contra o Bahia, ficava olhando o marcador também. O Yuri Alberto, pelo amor de Deus, né? Vocês viram os lances do Yuri Alberto, vocês estão acompanhando todos os jogos do Corinthians, o rapaz não consegue dominar uma bola. É todas na canela. Outro dia ele recebeu uma bola na marca do pênalti sozinho, chutou na lua. Enfim, então são jogadores que você espera muito e não entregam nada. É incrível. Então é exatamente isso daí. O problema do Corinthians é o Corinthians. A tabela do Vasco é mais difícil que a do Corinthians. Sim, mas... Também acho.
Mas do Corinthians, o torcedor tá morrendo de medo de rebaixamento por conta desses atletas que, enfim, não gostam de ser cobrados e não apresentam nada em campo. Samir, Agora, é mais difícil, então? Perdão, Brás. Para mim é Corinthians e Cruzeiro, né? Porque não dá para falar que o Cruzeiro também não tá nessa liderança aí dos confrontos mais difíceis, porque tem 2 times aí que lutam pelo título, né, no caminho. Então é Corinthians e Cruzeiro. Nesse caso, todos jogam 4 jogos, né? O Cruzeiro joga contra o Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras e contra o Cruzeiro. O Corinthians joga contra o Vasco, contra o Inter, contra o Coritiba e contra o Corinthians. O Santos joga contra o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Fortaleza e contra o Santos. O Vasco joga contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra o Bragantino e contra o Vasco. O Bahia até que menos, porque o Bahia vem num resultado extraordinário, uma atuação de gala contra o Corinthians. O peso do mental nessa hora pesa demais, o Brás. Mas qual é o caminho mais difícil para você? Para mim, Cruzeiro e Vasco. Para mim, Cruzeiro e Vasco. Agora, é engraçado porque, assim, o pessoal vê o caminho do Corinthians e vê ali Curitiba, última rodada, já rebaixado. Só que a gente teve um exemplo agora na Série B do ABC, né? Verdade. Não vai subir ninguém aí. O cara até imitou o Capitão Nascimento. Tony Anderson fez o gol de pênalti. Falou, então não vai subir ninguém, porque o Vila Nova, se vencesse, sozinho já subia. E o ABC, já rebaixado há várias rodadas, ganhou do Vila Nova e ganhou o acesso. Exatamente, Sem falar que na última rodada, não sei se podemos falar sobre isso, Mala Branca existe ou não? Eu já conversei com um ex-jogador, né? Tenho amigos ex-jogadores que falaram para mim, Samir, lembra até o jogo que ele me contou na história, né? Era um Santos e Cruzeiro que estava valendo um carro para cada um. E eles não tinham nada, não tinha nenhum objetivo no campeonato e estavam ali lutando para ganhar um carrinho, amigo, zero, para passar o Natal. Então, a Mala Branca existe, velho, não tem jeito. Isso pode pesar, você acha, para vencer nessa reta final? De Mala Branca para quem? Vamos ver. Mala Branca para o Atlético ganhar do Cruzeiro. O Corinthians manda para o Cruzeiro. Do Santos mandar... Tem outra coisa, né? Tem uns caras aí que tem que pagar o salário dos... Pois é. Vai sobrar dinheiro para pagar para os outros. Não tem nem para pagar direito a folha salarial, vai pagar Mala Branca para os outros. Vai ter um aporte de um investidor para fazer essa Mala Branca. Eu acho que isso vai fazer diferença. Que tem, mas eu não acho que seja isso que vai fazer diferença nesse momento. O Vasco tem que jogar a vida contra o Corinthians. E o Corinthians tem que jogar a vida contra o Vasco. O ponto central está em conseguir mobilizar um elenco que, nesse momento, a gente sempre fala, mas não está jogando bem. Claro que não está jogando bem. Se estiver jogando bem, não estava nessa posição. Mas quando você chega nessa desempenho, o Vasco talvez seja quem esteja melhor nos últimos jogos. Sim. E nessa posição, especialmente quando você vê esses escudos, Cruzeiro, Corinthians, Santos, Vasco, Bahia um pouco menos, mas também Bahia, é caminhão na toleiro. Se é Fusquinha no atoleiro, nós juntamos nós 4 aqui, a gente levanta o bichinho. Pega cada um no pedaço do para-choque e levanta o bichinho. O caminhão no atoleiro é difícil de atolar, mas quando atola para tirar é duro. É pesado o negócio. Pesado. Para levantar ali o escudo do time da camisa pesada, que principalmente no caso do Santos, que nunca viveu essa situação, ainda mais complicado, porque o time não está acostumado a brigar ali embaixo. Enfim, são situações pesadas. Só para dar minha opinião, também acho que a tabela do Cruzeiro e a do Vasco são as mais complicadas entre esses 3 últimos adversários. Você pode opinar e votar aqui no nosso chat do De Primeira. Antes da gente mostrar as escalações prováveis e a prancheta do PVC, vou fazer uma pergunta tranquila para vocês. Se vocês quiserem arriscar, né? Vocês arriscam quem vai ser o último rebaixado do Brasileirão? Você arrisca, PVC? Ou nesse campeonato do imprevisível é quase impossível? O campeonato imprevisível não dá para prever, mas eu ainda acho que vai ser o Bahia. Você acha que o Bahia? Cara, é muito engraçado. E a palestra do Rogério, depois do jogo, ela é forte, mas ao mesmo tempo que ela joga os caras para... Pô, que partida que vocês fizeram? Ao mesmo tempo, parece que você joga o cara para baixo, assim. Agora vocês não vão voltar mais para lá. Já voltou. Ele falou, a gente saiu dessa zona e a gente não vai voltar. Mas não dependia já dele, né? Já voltou. Né? Porque não dependia só do Bahia, dependia do Cruzeiro. Exato. Então, aí você voltou. Aí você está dizendo para os caras, se vocês se comportarem desta maneira, é como se você dissesse, daquela maneira que vocês estão se comportando, não serve. Né? Ou seja... Então, eu tenho muita dúvida sobre a capacidade de mobilização do elenco do Bahia depois de meter 5-1 no Corinthians. A capacidade de jogo não tem. O Rogério montou um time muito bem. Sem camisa 9 de referência, né? Mas a capacidade de mobilização do vestiário para o jogo seguinte, a gente vai ter certeza amanhã. Eu ainda arrisco o Bahia. Samir, arrisca alguém? Eu arrisco o Bahia. Eu acho que essa goleada do Bahia, claro, sem tirar o mérito do Rogério Ceni, sem tirar o mérito do Bahia, para mim, foi mais por conta do time sem alma que o Corinthians tem hoje. Essa é a verdade. Então, eu não aposto muito no Bahia, né? Mas o problema é que o Corinthians também tem essa sequência que a gente já sabe. É muito difícil falar, né? Se for para escolher o Bahia, mas para mim o Vasco e o Corinthians também correm eu colocaria entre segundo e terceiro colocados aí o Vasco e o Corinthians, mas o Bahia acho que é o primeiro porque realmente é um time meio imprevisível, né? Até citei aqui, perdeu para o Santos, enfim,
faz jogos aí. Teve aquele jogo contra o Goiás muito doido, né, lá na Serrinha. Eu vou no Bahia, tá? Mas porque eu não acredito muito nesse time do Bahia. Não acredito que o Rogério Ceni acertou o time, nada disso. Eu vi o Corinthians andando em campo. Se o Corinthians competisse, não teve, os jogadores não davam carrinho, não faziam nada. Enfim, foi um jogo que o Bahia realmente venceu, mas porque esse time do Corinthians é muito, mas muito sem alma mesmo. Brás, arrisca alguém? Cara, eu arrisco o Cruzeiro. Essa minha aposta aí já foi mais convicta antes desse jogo contra o Goiás, porque aí o Cruzeiro ganha da maneira que foi, né? Uma coisa é se ele tivesse feito 1-0 ali no início do segundo tempo, segurou, ganhou. Mas um gol aos 50, sei lá, agora foi, mas... 51. Pois é, na questão anímica, assim, né, ajuda muito. Só que o que eu estou considerando? A tabela deles, o que eu acho mais difícil, e o fato também que eles não vão... Muita gente se esquece, mas o Cruzeiro não vai jogar sem público. Tem 2 jogos em casa e sem poder contar com a torcida, né? Então eu estou considerando esses fatores. Pode ser bom. Pois é, tem isso, mas eu ainda aposto no Cruzeiro. Assim. Aí, né, gente? Enfim, né? A gente respeita qualquer análise. Eu acho que Sami Carvalho ali, PVC, exageraram um pouco. Um pouco de, enfim, né? Predisposição, sabe? Não tô dizendo que o Bahia tá livre, mas o Bahia jogou um bom futebol. Não dá pra atribuir o Corinthians, tem que atribuir o mérito do Bahia. Tanto é verdade que o Bahia fez o placar com 25 minutos, tava no 3-0. Não dá pra dizer que foi relaxamento do Corinthians. O Bahia que se impôs. Mas, enfim, né? Não tá aqui preocupado com a opinião do que eles acham do Bahia, não. O que o Bahia precisa é vencer o São Paulo. E em relação à tabela, é uma questão objetiva. Não dá pra achar que é difícil, não é difícil. Basta olhar a situação de cada time que é adversário. A tabela do Bahia é mais fácil do que a do Vasco, é mais fácil do que a do Corinthians, é mais fácil do que a do Cruzeiro, mas enfim, né? Vai ter que responder dentro das 4 linhas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E para completar, clica aqui no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e aproveite a oferta na InfoStory. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.